Hoje tem sido cada vez mais o número de pessoas acometidas de depressão. Este especialista explica que na depressão é preciso tratamento rápido, intensivo e completo, até o desaparecimento total dos sintomas. Bem, a depressão é uma doença, né, que atinge o funcionamento cerebral, né, que ela é originada por uma tendência genética, principalmente do funcionamento do cérebro, associada a fatores ambientais que vão fazer com que essa tendência que a pessoa já possui naturalmente, ela se desenvolva ou não, dependendo do curso de vida da pessoa, né? Isso se estende a todos os outros transtornos psiquiátricos, né? Na psiquiatria, toda doença ela tem um fator genético e tem um fator ambiental que influencia no desenvolvimento ou não dessa doença, entendeu? Assim como a depressão, a ansiedade e outras doenças como o transtorno bipolar, o consumo de drogas, inclusive, que a gente pensa que é algo que foge desse esquema, mas não. Todas esses comportamentos disfuncionais que são associados aos transtornos psiquiátricos, eles têm influência genética e uma influência ambiental. A depressão também faz parte disso. O psiquiatra explica ainda que a depressão é uma doença do corpo inteiro, não só do cérebro. Então, existem pessoas que naturalmente têm um funcionamento cerebral mais retraído, pessoas que naturalmente têm um estilo de pensar, de funcionar mais pessimista, mais lentificado, com mais dificuldade de enfrentar desafios. E isso associado a um dia a dia estressante, com às vezes uma estrutura familiar disfuncional, isso acaba precipitando essa tendência natural que já tem. Por outro lado, existem pessoas que já têm um funcionamento cerebral muito mais ativo, muito mais proativo, desinibido, desenrolado. E esse tipo de funcionamento cerebral, dependendo das circunstâncias ambientais que vão causar fatores estressores ou não, podem precipitar outros tipos de doença, né? Como o uso de substâncias, como compulsão por algum tipo de jogo, ou compulsão por algum tipo de comportamento, ou até mesmo o transtorno bipolar, né? Então, os transtornos depressivos, que a gente pode falar assim, tem uma importância genética muito importante associado à questão ambiental. Então, a origem da depressão é basicamente a conjunção e a interação desses fatores, entendeu? Agora, tem como eu saber se a pessoa está com depressão assim à primeira vista ou não? Existem alguns sinais e sintomas do transtorno depressivo, né? Os principais são tristeza, né? A pessoa se encontra num estado de desânimo, né? Em que perde motivação. E o outro principal é anedonia. O que seria anedonia? É a perda do interesse, perda do prazer de fazer coisas que antes lhe eram prazerosas, entendeu? Então, uma pessoa que há mais de 2 semanas, na maior parte do dia, praticamente todos os dias nessas 2 semanas, se apresenta triste, desmotivada e com perda de interesse, perda de prazer de fazer coisas que antes lhe eram prazerosas, a gente já consegue suspeitar de um quadro depressivo. É claro que a gente sempre costuma falar que o diagnóstico psiquiátrico é longitudinal. O que é isso? Que o psiquiatra vai conhecendo o paciente ao longo do acompanhamento, ao longo das consultas. A nossa especialidade é uma especialidade essencialmente clínica. A gente não tem exames de imagem, como tomografia, ressonância magnética, nem exames de sangue para poder confirmar e fechar o diagnóstico. Então, a gente precisa de avaliações e reavaliações clínicas para poder chegar a uma certeza diagnóstica. Então, assim, por isso que é essencial a avaliação de um profissional capacitado para que a gente chegue a um diagnóstico efetivo, entendeu? Então, às vezes, na psiquiatria, às vezes a doença tem rabo de gato, bigode de gato, mas se a gente olha direitinho é um coelho, entendeu? Então, não é qualquer pessoa que vai fazer um diagnóstico de depressão, mas a gente pode sim suspeitar e procurar um profissional capacitado para que a gente possa
ter uma abordagem adequada para a melhora da qualidade de vida da pessoa. O Brasil tem a maior taxa de pessoas com depressão na América Latina. É uma média que supera os índices mundiais. Dados publicados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, apontam que 322 milhões de pessoas pelo mundo sofrem de depressão, 18% a mais do que há 10 anos. O número representa 4,4% da população do planeta. Já no caso do Brasil, a OMS estima que 5,8% da população nacional seja afetada pela depressão. A taxa média supera a de Cuba, com 5,5%, e do Paraguai, com 5,2%, além de Chile e Uruguai, com 5%. O psiquiatra alerta que a prevenção é ainda o melhor remédio para a depressão nos dias de hoje. O melhor remédio para esses sintomas, para essas disfunções, depende muito do quadro, né? Existem diversos tipos de depressão, né? E isso é algo que eu acho que é muito importante ser divulgado e ser abordado. Existem dois tipos principais, que seria a depressão unipolar, em que a pessoa vai desenvolver diversos episódios depressivos durante a vida, ou até poucos episódios depressivos, mas com uma duração mais prolongada, isso se não for tratado adequadamente, né? Existe uma depressão que a gente chama de depressão bipolar. O que é isso? É uma fase de uma doença maior, que chama transtorno afetivo bipolar, né? Que a pessoa fica transitando durante a vida acometida por episódios de depressão e de euforia, que na psiquiatria a gente chama isso de mania, quando a pessoa está eufórica, agitada. Então, dependendo do tipo de abordagem, o melhor remédio precisa de uma avaliação criteriosa, né? Mas, em termos de prevenção, falando em prevenir depressão, o melhor remédio é atividade física, não perder noites de sono e manter um estilo de vida saudável. Como eu falei no começo, né? Toda a tendência genética ela vai precisar de alguns fatores ambientais para se expressar. Às vezes não precisa de tantos fatores ambientais para se expressar, porque se a pessoa tem uma tendência muito forte de desenvolver algum transtorno psiquiátrico, às vezes o ambiente não vai ter tanta influência, mas a maioria das pessoas sim, o ambiente influencia muito. Então você desenvolver boas relações familiares, viver um estilo de vida saudável, com prática regular de atividades físicas, com boa alimentação, com boas noites de sono, isso já são pré-requisitos que vão proteger muito qualquer pessoa, ainda que tenha uma tendência a desenvolver qualquer transtorno mental, vai proteger muita pessoa de desenvolver de fato uma doença mais grave.